Minhas irmãs, a paz do Senhor, um bom dia. Me encontro alegre com o Senhor por mais essa oportunidade, pela segunda vez, de estar aqui junto com as irmãs, adorando o nome do Senhor. Nesta manhã, sinto-me como uma manhã de consagração e é um privilégio muito grande estar falando de Cristo e estar junto com os irmãos nessa liberdade onde nós temos, de nos reunir para falar do amor de Cristo. A gente sabe que o tempo está se findando, as oportunidades vão se afinalando, e enquanto nos tem oportunidade de estar falando de Cristo e junto com os nossos irmãos, nós devemos aproveitar estas oportunidades. Minhas irmãs, a palavra que o Senhor colocou no meu coração encontra-se em Salmos 1, os 3 primeiros versos. Antes de falar, enquanto as irmãs vão abrir a Bíblia, eu vou louvar a Deus com um hino bastante conhecido, um pedacinho do louvor. E as irmãs ficam em espírito de oração, ligadinhos, para ouvir e entender o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Com gemidos que palavras não podem explicar, e levo, Pai, as minhas intercessões, quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Eu, meu gemido do meu coração, ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Salmos capítulo 1, versos 1, 2 e 3 da palavra de Deus, que nos diz assim nesta manhã: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Tem um tempo que o Senhor, o Espírito Santo, ministrou comigo nesses versos, da palavra do Senhor, onde o salmista nos traz conselhos
E eu coloquei aqui no papelzinho escrito um pequeno rabisco que o Senhor, Espírito Santo, foi ministrando ao meu coração em das minhas devocionais. E o Senhor falava no meu coração, no primeiro verso, quando diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, o Senhor falou comigo: 3 coisas que o crente precisa ter cuidado. E eu comecei a anotar. O Senhor ministrava comigo sobre conselho, caminho e roda. É interessante esses conselhos, porque bem-aventurado aquele que ouve, né? Aquele que ouve, até Apocalipse fala, Apocalipse no capítulo 3, no seu último versículo, diz: quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz à igreja. Então é o Espírito Santo que falou ao apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, diz que quem tem ouvidos para ouvir que ouça. A gente entende nesse versículo que ouvido é um dos 5 sentidos, né, que nos foi dado. Só que esse ouvido que João fala é os ouvidos espirituais. Tem muitas pessoas que ouvem, mas não mais compreendem a palavra do Senhor. Então, que os nossos ouvidos espirituais nesta manhã estejam aguçados para entender a palavra do Senhor. Então, o salmista Davi nos traz conselhos nesta manhã. Conselhos para nós mulheres, nós que somos donas de casa, que somos mães, que somos esposas. Precisamos guardar conselhos em nossos corações. E no primeiro verso diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o homem ou a mulher. Aqui fala, né, para o ser humano, mas eu vou dizer agora, já que nós temos mulheres nesta manhã, bem-aventurado, vou fazer colocar assim para nós: bem-aventurada a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurada é essa mulher que não anda por aí ouvindo coisas que não edificam, palavras. Muitas vezes a gente ouve muito coisas que não agradam ao nosso Deus. E às vezes a gente até coloca em prática conselhos que até parecem bons, né? A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final é morte. Então, nós devemos tomar cuidado com conselhos. Conselhos que parecem ser bons, que parecem ter vida, mas no final é mal, não vai trazer benefícios para o nosso coração, para a nossa vida com Deus. E fala também: nem se detém no caminho dos pecadores. Eu estava pesquisando, se detém é aquela pessoa que para nesse caminho. Então, a pessoa, ela já anda, ela ouve o conselho, que aí vai aguça os sentidos de ouvir, e tem gente que também para nesse caminho. E eu aprendo aqui que há 2 caminhos. Deus já coloca, o Espírito Santo já fala aos nossos corações que há 2 caminhos. O caminho daquele que obedece à palavra do Senhor e o caminho dos pecadores. Então, não anda junto. O caminho dos pecadores não é junto daquele que ouve a lei do Senhor. Que está bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, o caminho do pecador sempre vai ser em contrapartida daquele que está buscando a lei do Senhor, daquele que está meditando, daquele que quer se abster de não fazer coisas que desagradam ao Senhor. Então, quem busca o Senhor, quem observa a lei de Deus, a palavra do Senhor, ele sempre vai andar na contramão do mundo. Ninguém que quer
quem agrada a Deus desagrada ao mundo. Então, nós aprendemos que a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, ela não para também no caminho dos pecadores. E a terceira coisa que eu aprendo nesse primeiro verso, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ela tem conselho, caminho e roda. Ela não ouve, ela não para no caminho dessas pessoas e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãs, tudo começa às vezes quando a gente para. Quando a gente ouve, quando a gente para e depois a gente se assenta na roda dos escarnecedores. Eu fiz uma pesquisa do que significa roda. É uma peça, uma máquina circular que se move ao redor de um eixo. Então, vira um ciclo vicioso. É sempre naquele ponto, nunca sai dali. Geralmente tem a roda de pagode, a roda da fofoca. São tantas rodas. O que o salmista ele quer dizer é que sempre há você não sabe daquilo ali. Você perde a sua visão espiritual para ficar só naquela mesmice, naquela vida. Daqui a pouco você não consegue entender mais a palavra, a sua visão espiritual fica defraudada, já que você está só olhando para aquele trouxeram, né? Você ouviu, você se atentou, você parou e daqui a pouco você só está naquela vida aí sem se atentar e perdeu a sua visão espiritual. Porque o intuito do inimigo é nos matar espiritualmente. Ele quer nos cegar. E se a gente não tomar cuidado, ele tenta muito nesses 5 sentidos. É algo que o inimigo ele atinge o ser humano nos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos. Então, o que diz a palavra do Senhor, se eu não me engano, 1 Coríntios ou Romanos, diz da concupiscências dos olhos. Então, ele muitas das vezes, ele tenta fazer a gente pecar, perder a nossa comunhão com o Senhor nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, né? No nosso falar, nos sentidos. Quantas vezes a gente pede, às vezes, uma bênção quando a gente fala aquilo que não era para falar? Quando a gente para quando não era para parar, quando a gente perde nosso foco, quando não era para perder. Então, que nós possamos, nesta manhã, nos atentar para a palavra do Senhor, para não ouvir conselhos que não agradam ao Senhor, não parar no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Eu me lembrei que, há muito tempo, muitos anos atrás, tinha um programa de TV que eu gostava de assistir. E uma das primeiras coisas que o Senhor começou a ministrar no meu coração era sobre assistir televisão. Eu era muito presa aos programas de televisão. E o Senhor falou ao meu coração que até então aquilo eu só assistia e aparentemente aquilo não me atingia. E o Senhor falou no meu coração: isso é a roda dos escarnecedores. Assim, audível. Falou no meu coração, no meu ouvido. Você está sentado na roda dos escarnecedores. Às vezes a gente se atenta tanto, né? Já a gente conversar com pessoas que estão vindo falar, trazer uma fofoca, ou falar de alguém, às vezes a gente está ligado nisso. E às vezes eu não estava me atentando que ali era uma roda de escarnecedores, pessoas que estavam escarnecendo. E ali eu entendi o que o Senhor estava falando, e aí, desde então, parei de assistir o programa que aparentemente parecia que não tinha tanta coisa, mas o Espírito Santo falou.
E sempre que o Espírito Santo fala aos nossos corações, é de um toque singelo, né? Não é como o inimigo que entra e pula rumo, mas o Espírito Santo, ele vai devagarinho falando aos nossos corações. E muitas das vezes a gente endurece o coração. E bem-aventurado aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E às vezes não é só para um crente que ouviu e não quer aceitar Jesus. E às vezes é para nós cristãos que dizemos ser crentes e nos endurecemos a todo tempo para o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, o Senhor, nos convida para estar orando naquele dia, a gente endurece o coração. Isso acontece muitas vezes. Que possamos estar atento, né? E estar sempre dizendo sim para o Senhor. Continuando no verso 2, diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ontem o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre dia e noite. Quando o salmista fala que antes tem o seu prazer, então, a mulher que não anda segundo o conselho, ela não se deita em um caminho e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes de tudo isso, ela tem um prazer na lei do Senhor, na sua palavra, naquilo que diz as Escrituras a respeito dela, a respeito de sua família, a respeito do que ela tem para a sua vida. Então, essa mulher que medita na lei, na palavra do Senhor, ela sabe onde quer chegar. Então, ela tem propósito. Quem tem propósito não erra o caminho. Ela sabe onde quer chegar e ela não está para olhando nem para a direita nem para a esquerda. Então, ela tem o seu propósito muito firme. Ela não se embaraça com as coisas desta vida, porque às vezes a gente pensa logo um pecado, mas às vezes os embaraços fazem a gente tropeçar. É como teias, que a princípio são teias fininhas, que logo que a gente percebe pequeno, a gente tira com as próprias mãos mesmo, a gente continua caminhando. Mas se a gente não se atentar, várias teias vão vindo, daqui a pouco nossas pernas estão, estou dizendo espiritualmente, tá? Todo mundo está entendendo? E aí as teias vão nos impedindo, daqui a pouco o nosso caminhar está num passo ágil, daqui a pouco já está com um passo vagaroso, daqui a pouco a gente já está trocando passadas pequenas e depois a gente para. E o inimigo sempre tem a mesma, se a gente perceber, às vezes ele muda a estratégia, mas o intuito é o mesmo, de nos parar a nossa caminhada, de nos fazer perder a nossa visão espiritual, nos fazer sempre retroceder e olhar para um lado e para o outro. Então, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração sobre ter o prazer na lei do Senhor e na lei medida de dia e de noite. O Senhor falou no meu coração que um dia é como aquele verso que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa noite é a noite de tribulação, é o tempo de escassez. A noite é aquela versículo que diz que a gente deve tomar cuidado com o tempo, o dia mau. O dia mau ele chega para todo mundo. Aquele dia, aquela noite que a gente pensa assim que não vai acabar, aquele sofrimento, às vezes a morte de um ente querido, uma enfermidade, e às vezes a gente está passando talvez por uma noite, talvez as irmãs ou uma das irmãs esteja passando por uma noite que não parece ter fim, mas a Bíblia nos afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, amém? Essa é uma promessa do Senhor, essa é uma certeza daqueles que creem em Jesus, que perseveram em estar na presença do Senhor,
Então, essa é a certeza que o choro pode durar aqui nesta vida. Se nós não tivermos a nossa vitória aqui na terra, nós com certeza teremos no céu uma alegria eterna e que não terá fim. Amém. Então, o prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita no tempo bom e no tempo ruim. Às vezes é fácil meditar na palavra do Senhor quando se está no tempo bom, quando se é dia, quando se está na alegria, quando está na bonança. Então medite quando o tempo não estiver bom, quando o choro chegar. É bem verdade que há pessoas que vai buscar o Senhor em tempos de angústia, de tristeza, de depressão, de momento de desespero, um momento onde a gente vê que não tem saída e a gente pensa, agora é só Jesus nessa causa. Só Jesus vai poder fazer algo por mim. E a sua misericórdia é tão grande que Ele está ali conosco para nos dar vida, para nos sustentar, para segurar em nossas vidas e dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é certa ao amanhecer. Então, que essa palavra fique guardada no nosso coração. O prazer nosso, do cristão, de nós que somos crentes, que cremos em Cristo Jesus, na lei, os preceitos do Senhor, e nela devemos meditar de dia e de noite. Verso 3: pois será como árvore plantada, glória a Deus, junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Olha, o Senhor sempre faz a comparação do crente como uma árvore. A árvore plantada junto a ribeiros de águas. Águas significa palavra, também pode significar o Espírito Santo. Então ela está plantada no lugar certo, no tempo, ela está plantada num terreno fértil. Esse terreno traz para ela todos os nutrientes que ela necessita. Então essa árvore, ela tem por obrigação a crescer, a frutificar, a florescer. Então essa árvore não está plantada em qualquer lugar, não está plantada num lugar seco. Ela está plantada no lugar que tem água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, é uma árvore que está plantada, que dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperar. Irmãos, irmãs, a gente sabe que o tempo de escassez e o tempo de luta vem para todo mundo. Eu acabei de falar sobre a noite, né? Então, o tempo de angústia, ela passa por todo mundo. O meu pai estava falando que tem um louvor que diz: se passares pelas águas, pelo fogo, ou se pelas águas. Mas a palavra, ele falou que o Espírito Santo de Deus falou no coração dele, que a Bíblia diz, para se atentar, que a palavra diz, quando passares. Então, o hino diz de si, então quer dizer que possa ser que você não passe. Mas a palavra de Deus nos afirma que quando passares, ou seja, nós iremos passar. Então a palavra de Deus diz que nós iremos passar pelo fogo, pelas águas, por muitas águas, e a gente sabe que, imagina, eu uma vez, quando eu era pequena, eu tive uma oportunidade de entrar em alto mar, bem próximo, assim, eu morava em Barra de Itapuana,
uma cidade onde era perto da boca que diz, eles falam lá, mar aberto, né? Boca da Barra, eles falavam boca da Barra, quer dizer que era mar aberto. Então, tinha um rio, e o rio fazia divisa com este mar. Então, eu fui de barco no rio, o barco ainda andava devagarinho, e ele andou um pouco mais para o mar, e os irmãos sentiram como é que é estar em alto mar. E aí o barco ia muito fundo, vinha aquela onda batia, parecia que o barco ia naufragar. Gente, desespero, horrível, eu me lembro da sensação, uma sensação horrorosa, parece que o barco vai afundar e a onda parece que vai engolir o barquinho. E quando parece que o barco, que a onda vai engolir, o barco sobe numa coisa extraordinária, é lindo demais e também desesperador. Mas, imagina, as muitas águas também, ela assombra, dá medo, dá pavor, tanto quanto o fogo. Então, a Bíblia fala que para a gente se atentar a diferentes provações, mas que também nos trazem desespero na alma, na nossa vida. E aí, como eu estava falando, essas águas, quando passarem pelas águas, são coisas que todo crente vai passar. E estar meditando na lei em todo o tempo faz com que a gente, mesmo no tempo de angústia, de dor, a gente faz nos lembrar também de Jó, né? Que era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia fala que Jó, ele era íntegro, havia homens até de a Bíblia fala assim, cujo nome era Jó, este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Irmãs, ele ofertava culto ao Senhor por pecados que os filhos nem tinham cometido ainda. Então ele era um homem retíssimo. E, logicamente, que Jó foi o único, né, que a Bíblia cita, e provavelmente o único homem a qual passou por tanta aprovação. Mas ele fiel ao Senhor. Ele era homem como eu e como você. Né? Passou perdeu todos os seus filhos, perdeu tudo, até a sua saúde, a ponto da esposa, quando ele amaldiçoar a Deus e morrer de tanto sofrimento. Então, a gente não sabe o que a gente vai passar nessa vida, mas a gente precisa às vezes, estar firmado na rocha, estar realmente plantado junto a ribeiros de águas, a qual dá fruto na estação, e as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A gente sabe que se a gente não tiver plantado em Deus, não tiver o auxílio do Espírito Santo, estiver mesmo meditando na palavra, nem esse nem aquilo, a gente vai querer mesmo. A gente cai, está propenso, né? Porque no caminho que nós estamos trilhando, caminho árduo, um caminho estreito, a porta é estreita, espaçoso é o caminho e a porta que leva ao inferno, mas o caminho que leva ao céu, ele é árduo, ele é estreito, é difícil a caminhada, às vezes a gente chora, às vezes a gente pensa que não vamos conseguir, mas o Senhor é fiel. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 8, diz: porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, ou seja, ele fica as nossas raízes para nos segurar no momento de tribulação, no momento que há o vento, além de ter fogo, água tem vento, que balança, mas às vezes o vento não é tanto para... Às vezes, sabe o que o vento faz? Às vezes o vento limpa e às vezes nos leva para a direção, às vezes corre. Pode ser que o vento às vezes nos coloca no lugar, às vezes, que Deus quer que a gente esteja. Muitas vezes o vento, ele vem para tirar as coisas do lugar, para às vezes depois o próprio Deus vir para que a gente possa arrumar.
Então diz para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Minhas irmãs, o tempo já falei, 8h48, a irmã Kézia disse que quer terminar às 8h50, mas o Senhor foi colocando tanta coisa no meu coração sobre esses versos, esses 3 primeiros versos, a qual eu gosto muito. Eu amo o Salmo. Os Salmos falam muito profundamente ao meu coração. E essa foi uma palavra que o Senhor assim, ministrou muito forte mesmo ao meu coração. E como diz aqui em Jeremias, no capítulo 17, verso 8, o último diz que, e no ano de sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar frutos. A gente sabe que falar às vezes, né, parece ser fácil. Mas se a palavra diz que eu posso, eu posso. Se a palavra diz que eu consigo, eu consigo. E o Espírito Santo de Deus me dá capacidade de superar, de suportar, de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Por mais que aos meus olhos carnais eu esteja vendo às vezes o mar, como disse meu amigo no vídeo dele, que ele diz, aos olhos de Moisés, ele viu o mar na frente dele. Então ele pensou no seu coração, na sua mente, Senhor, o Senhor me tirou de lá para me colocar de frente para o mar. O Espírito de Deus falou para ele, Moisés, o que tem na sua mão? Senhor, o cajado, toque nas águas, Moisés. E foi com aquilo que o Senhor tinha dado para ele, algo que talvez insignificante, um pedaço de madeira, algo que aos nossos olhos falou assim, meu Deus, Moisés já está ficando doido, o povo deve ter ficado olhando um para a cara do outro, pensando, meu Deus, a gente foi acompanhar Moisés, agora a gente vai morrer aqui. E Moisés tocou nas águas, e as águas se abriu e fez esse caminho no meio daquele mar. Eu creio, irmãs, que nesta manhã o Espírito de Deus, assim como está falando, Deus está falando muito profundo no meu coração. Talvez eu esteja mais recebendo essa palavra do que... Mas eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E ela tem destino certo. Ela tem coração certo nesta manhã. E toca nas águas com aquilo que o Senhor tem dado para vocês. Aquilo que tem nas suas mãos. Não olhe para a adversidade, não olhe para o mal ou para aquilo que você esteja passando. Talvez você pergunte ao Senhor, Senhor, como é que eu uso o instrumento que o Senhor... Como é que eu me porto à frente desse mar, dessa situação? O Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai te dar a planta de como é que você vai fazer, de como é que você vai agir. Mas precisa estar plantada no lugar certo. Precisa estar com a água, precisa ser regada pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Precisa estar firmada na rocha. E é o próprio Espírito Santo que faz com que as nossas raízes estejam firmes. Aleluia. Aqui diz a palavra. E não receia quando vem o calor. Ou seja, a tribulação, novamente falando. Mas a sua folha fica verde. Irmãos, como é difícil permanecer com as nossas folhas verdes e frutificando no tempo de seca e de tormenta. Mas o Senhor é fiel. E no ano de sequidão, que nós não venhamos nos afadigar, que diz, não se afadigue. Tem vou ver se eu acho aqui em Romanos, eu já estou terminando. Romanos, capítulo 10, o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração no momento que eu estava bem desesperado. E eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. Porque tem
momentos que a gente pensa que não vai conseguir. Eu tinha separado. Porque a gente pensa que não vai conseguir de tamanha tribulação que a gente passa. Verdade. E é tão... eu não estou achando, mas depois eu vou mandar aqui, eu vou colocar no grupo o versículo depois eu mando no grupo, que fala que a tribulação produz paciência, e a paciência, a esperança e a experiência, um negócio assim. E ela não traz confusão. Como essa palavra falou forte ao meu coração. E eu falei, meu Deus, ela não traz confusão. E eu estava tão agoniada. E eu falei, o Senhor está fazendo com que essa minha pequena tribulação, que ainda era pequena, me trouxesse experiência e que ela não poderia me trazer. E ela tinha que me trazer paz ao meu coração. Aí eu entendi nesse versículo. E não se afadiga e não deixa de dar fruto. Por quê? Porque a gente conhece Deus. A árvore, aqui eu já termino, a árvore que está plantada, ela conhece em quem ela está plantada. Ela sabe, eu sei quem tem crido. Ela sabe onde ela está plantada, ela sabe a água que ela recebe, ela não recebe qualquer água, ela recebe a água da vida. Então ela produz, ela dá fruto, porque ela, todos os nutrientes que dessa árvore precisa ter, ela tem. Então que essa palavra fale, fique, né, no coração, na mente de cada uma das irmãs, que a gente venha, Paulo fala sobre renovar nossa mente, ele fala da nossa mente e do nosso coração, que tudo a gente ouve, entende com o nosso pensamento e guarda no nosso coração, para a gente colocar em prática. Amém? Que Deus possa falar melhor ao coração de todas vocês. Eu agradeço a oportunidade que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida da irmã Keren. Palavra abençoada ao nosso coração. Cremos que, com certeza, o Senhor direcionou segundo a nossa necessidade. Então, guardemos aquilo que o Espírito Santo falou ao nosso coração nesta manhã. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.